As mulheres raramente se prendem apenas à aparência física de um homem. O que realmente as envolve são os comportamentos consistentes, a forma como ele se apresenta no mundo e a energia que transmite em cada interação. Então, neste conteúdo, a proposta é explorar 7 atitudes que aumentam naturalmente essa atração, sem necessidade de artificialidade, insistência excessiva ou qualquer tipo de autonegligência. A ideia é agir com autenticidade, mantendo seus próprios critérios e valores bem definidos. Para começar, é importante compreender um princípio essencial. A tranquilidade exerce um forte impacto. Muitas mulheres se sentem atraídas por homens que demonstram serenidade em vez de agitação ou necessidade constante de chamar a atenção. A postura calma comunica estabilidade emocional e autoconfiança. Indica alguém que tem clareza sobre si mesmo e não depende de validação externa o tempo todo. Esse comportamento se reflete em atitudes simples como falar de maneira pausada, responder com equilíbrio e não reagir impulsivamente a cada estímulo. Quando alguém evita essa pressa constante, transmite a presença mais sólida e segura. Em contraste, muitos homens acabam se comunicando de forma ansiosa, como se estivessem tentando compensar inseguranças internas. A diferença está na intenção por trás das ações. Um homem que conduz sua comunicação com naturalidade demonstra que possui outras prioridades, interesses e uma vida estruturada. Então, isso cria uma percepção de valor que vai além de palavras, sendo percebida de forma intuitiva por quem está do outro lado da interação. Agora aqui está o ponto que a maioria ignora. Esse nível de controle, presença e impacto não acontece por acaso. Existe uma lógica por trás. Existe um padrão psicológico que explica por que algumas atitudes despertam desejo, enquanto outras geram indiferença. E é justamente isso que você vai encontrar no e-book Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. O material não é teoria vazia, é um guia direto, estruturado e aplicável que mostra exatamente como desenvolver essa mentalidade, como ajustar sua comunicação e como ativar na prática os gatilhos que fazem uma mulher se envolver emocionalmente com você. Então, se você quer parar de tentar adivinhar o que funciona e como começar a entender o jogo de verdade, esse é o próximo passo lógico. O acesso está simples, o link para entrar no e-book está no primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo. Ignore isso e tudo continua igual. Acesse e você começa a jogar em outro nível. O segundo ponto envolve uma distinção importante que muitos ignoram. Existe uma diferença clara entre ser inacessível e ter critérios elevados. O que realmente gera interesse não é a dificuldade artificial, mas a capacidade de não se impressionar facilmente. Quando um homem demonstra atenção genuína, mas não se encanta por qualquer detalhe superficial, ele transmite discernimento e autenticidade. Em situações comuns, como quando ela comenta que recebe muitas mensagens ou atenção constante, a reação padrão costuma ser validação imediata. No entanto, uma resposta mais equilibrada e levemente provocativa, sem exageros, muda completamente a dinâmica. Em vez de colocá-la em um pedestal, você a reconhece como uma pessoa comum, com qualidades e defeitos. Então, esse tipo de postura quebra padrões previsíveis e cria curiosidade. Então, ao perceber que está diante de alguém que não se deslumbra facilmente, ela tende a se mostrar de forma mais verdadeira. Então, surge um esforço natural para revelar traços mais autênticos da personalidade, como leveza, bom humor e espontaneidade. Isso acontece porque, pela primeira vez, ela sente que precisa conquistar a atenção de alguém que realmente avalia o que vê, em vez de apenas reagir automaticamente. O terceiro hábito aprofunda ainda mais essa conexão, especialmente no longo prazo. Características externas podem até atrair inicialmente, mas o que sustenta o vínculo é a estabilidade emocional, a capacidade de manter o controle interno mesmo quando o ambiente ao redor está instável. Tem um impacto significativo na forma como você é percebido. Então, quando ela estiver lidando com estresse, com irritação, pensamentos acelerados, a sua postura equilibrada funciona como um ponto de apoio. Em vez de amplificar o caos, você oferece consistência. Então, esse contraste cria uma sensação de segurança difícil de encontrar. Então, aos poucos, essa estabilidade passa a ser associada a conforto emocional. Com o tempo, essa sensação se fortalece e se torna algo desejado de
forma recorrente. Então, a presença de alguém que mantém a clareza e equilíbrio em meio a momentos turbulentos acaba sendo percebida como essencial, criando um vínculo que vai além da atração inicial e se sustenta pela experiência emocional que você proporciona. Quarto hábito gira em torno de uma forma específica de autoconfiança. Bem diferente do que normalmente se vê, não se trata de chamar a atenção nem de demonstrar segurança de maneira exagerada ou artificial. O que realmente causa impacto é uma confiança silenciosa, equilibrada e centrada, não que precisa ser anunciada o tempo todo. Essa postura vem de um lugar interno estável, não há esforço constante para impressionar, provar valor ou buscar validação. A pessoa simplesmente se expressa com naturalidade sem depender da aprovação alheia. Curiosamente, é justamente essa ausência de necessidade que transmite maior segurança. Então, quem não corre atrás de atenção costuma ser percebido como alguém que já se conhece e se aceita. Outro aspecto importante é a autenticidade. Muitas vezes, pequenas imperfeições, momentos leves de descontração, até traços considerados incomuns, acabam tornando alguém mais interessante. Isso acontece porque foge do padrão artificial de perfeição e cria uma sensação de proximidade real. Então, assumir quem você é, incluindo as suas particularidades, reforça ainda mais essa presença autêntica. A verdadeira confiança não está ligada à ausência de falhas, mas à tranquilidade em relação a elas. Quando alguém se sente confortável consigo mesmo, essa sensação tende a se refletir no ambiente ao redor, gerando uma atração que vai além da aparência e se sustenta na experiência emocional que proporciona. O quinto hábito envolve um elemento que, quando bem dosado, intensifica significativamente o interesse, o mistério. Não se trata de criar jogos artificiais, né, de desaparecer ou agir com indiferença calculada. A ideia é manter uma certa reserva natural suficiente para despertar a curiosidade sem gerar confusão. Então, isso significa que você deve evitar a exposição excessiva logo no início. Em vez de revelar toda a sua história ou rotina de uma só vez, você permite que a outra pessoa descubra aos poucos quem você é. Então, essa construção gradual torna cada interação mais interessante porque sempre existe algo novo a ser explorado. Então, durante as conversas, pequenas sugestões, comentários incompletos e leves provocações criam espaço para interpretação ao invés de entregar tudo de forma direta. Você deixa brechas que estimulam a imaginação. Até mesmo ao encerrar uma conversa, existe valor em não esgotar completamente o assunto, mantendo aí um gancho implícito para o próximo contato. Quando equilibrado, esse comportamento gera um tipo de envolvimento mental contínuo. A pessoa passa a revisitar as interações, a refletir sobre detalhes e busca entender melhor as suas intenções. Então, esse ciclo alimenta a curiosidade e mantém o interesse ativo. Ponto crítico é a medida. Pouco mistério não gera impacto, enquanto excesso pode afastar. Na proporção adequada, ele funciona como um estímulo constante que sustenta a atração ao longo do tempo. O sexto hábito está diretamente ligado à forma como você organiza suas prioridades. Quando um homem coloca o seu propósito no centro da própria vida, tudo ao redor ganha mais coerência. Isso inclui a dedicação à carreira, o cuidado com a saúde, o investimento em interesses pessoais e o comprometimento com objetivos de longo prazo. Então, essa direção clara transmite uma sensação de progresso contínuo. E existe uma diferença perceptível entre alguém que vive em função de validação externa e alguém que está focado na própria trajetória. Homens que demonstram movimento, evolução e disciplina tendem a gerar mais interesse porque passam a imagem de alguém que constrói algo sólido. Não é sobre ignorar outras pessoas, mas sobre não depender delas para dar sentido à própria vida. Quando não há um propósito definido, é comum que a atenção se concentre excessivamente em relações, criando dependência e insegurança. Por outro lado, quem tem metas bem estabelecidas naturalmente atrai porque oferece uma dinâmica diferente. Em vez de se adaptar completamente ao mundo da outra pessoa, ele convida para compartilhar o caminho que já está trilhando. Então, essa mudança de perspectiva altera completamente a percepção da relação. A conexão deixa de ser baseada em carência e passa a ser vista como uma experiência de crescimento conjunto. A sensação transmitida é a de participar de algo em construção e não de assumir o papel de sustentar emocionalmente alguém que ainda não encontrou sua própria direção.
O sétimo hábito reúne características que, combinadas, geram um impacto profundo. Trata-se da capacidade de manter firmeza diante do mundo e, ao mesmo tempo, demonstrar sensibilidade na relação com ela. Não é uma suavidade associada à fragilidade, mas sim à inteligência emocional. Então, existe proteção sem controle excessivo, presença sem frieza e leveza sem imaturidade. Essa postura se manifesta em atitudes equilibradas. Você escuta com atenção, mas também não se deixa conduzir facilmente. Demonstra liderança quando necessário, ao mesmo tempo em que cria espaço para conexão genuína. Essa dualidade bem ajustada é rara porque muitos acabam pendendo para extremos, sendo excessivamente rígidos ou permissivos demais. Quando essas qualidades coexistem, surge uma dinâmica que dificilmente passa despercebida. A combinação entre força e sensibilidade cria uma experiência emocional completa, onde há segurança e, ao mesmo tempo, proximidade. Esse equilíbrio tende a ser percebido como algo único, justamente por não ser comum. No fim, todos esses hábitos não têm relação com a atuação ou tentativa de parecer algo que você não é. O foco está no desenvolvimento real dessas características ao longo do tempo. Então, quando isso acontece, se torna consistente, a percepção externa muda naturalmente. O interesse deixa de ser superficial e passa a estar ligado à forma como você se apresenta, à sua energia e à experiência que proporciona em cada interação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.